Olá pessoal, nessa nossa aula de hoje nós vamos trabalhar um pouco com a questão da escravidão e da resistência indígena, certo? Nesse contexto, nesses assuntos sobre a América Portuguesa, o início da colonização e essa relação dos portugueses com os indígenas, certo? Então, assim, inicialmente, vocês sabem que houveram alianças entre portugueses e entre indígenas e, como nós vimos anteriormente, os portugueses eles estabeleceram essa aliança e começaram, então, com a ajuda dos indígenas, a fundar vilas e também a construir engenhos, pelo litoral brasileiro. Nesse período, para a utilização de mão de obra indígena, os portugueses utilizaram um termo chamado de resgate, certo? Justamente para escravizar prisioneiros de guerra de indígenas, Então, indígenas, eles tinham a guerra, quando ocorria a guerra entre os indígenas, E esses indígenas que realizavam o ritual antropofágico, eles capturavam, os inimigos e aí na verdade, os portugueses compravam esses inimigos, certo? E escravizavam, certo? Esses prisioneiros, e aí utilizavam esse termo de resgate, porque eles falavam que estavam salvando, essas pessoas que iriam morrer. No entanto, o que isso acabou acontecendo? Eles acabaram incentivando mais, essas guerras entre os indígenas, justamente para poder, para que eles pudessem, receber e comprar mais indígenas, mais prisioneiros para poder escravizar e utilizar essa mão de obra, certo? Gente, nesse período, de colonização, os franceses, foram outros europeus que também vieram aqui traficar na costa brasileira, certo? A partir de 1500, os franceses já traficavam tanto o pau-brasil como outras especiarias aqui da costa brasileira. Em 1555, 600 colonos foram enviados para o Brasil para poder fundar uma colônia, e eles chegaram na Baía de Guanabara, que é uma região do Rio de Janeiro, e aí eles fundaram uma vila chamada, uma colônia francesa aqui no Brasil, chamada de França Antártica, certo? Nessa colonização, os franceses estabeleceram uma aliança com os tupinambás, tanto com relação ao trabalho, mão de obra, e também era uma aliança contra os portugueses e contra povos indígenas inimigos dos tupinambás, certo? E aí, gente, estabeleceu-se então uma guerra, quando mais colonos foram enviados para a França Antártica. Então, o governo, a coroa portuguesa, viu a necessidade de realmente entrar com um combate mais forte contra os franceses, certo? E essa guerra, no caso, entre indígenas, portugueses e franceses, ela acabou ocorrendo até 1567, quando os franceses e seus aliados, os indígenas e seus aliados, foram derrotados pela tropa de Mendiçá, que era o governador-geral da época, certo? Nesse período houveram muitos indígenas mortos, Muitos morreram e também muitos foram escravizados pelos portugueses, certo? É importante pensar que em 1579, principalmente por conta de pressão de padres jesuítas, a coroa portuguesa proibiu a escravização indígena. Só que acontece, proibiu a escravização indígena, mas como os portugueses necessitavam de mão de obra, acabou permitindo a escravização de indígena em caso de guerra justa. O que era essa guerra justa? Era toda aquela guerra contra os povos indígenas considerados inimigos. Então, aqueles povos indígenas inimigos, capturados em guerras, esses poderiam ser escravizados, certo? Então, aqueles indígenas que se negavam a fazer aliança com portugueses, os indígenas que se recusavam a receber padres em suas aldeias, os indígenas que fugiam para o interior, justamente para não ser dominados pelos portugueses. Então, eram indígenas considerados inimigos e esses poderiam ser escravizados através da guerra justa.
Nesse período também de colonização, gente, os padres jesuítas, certo, vindos, né, com os portugueses, né, para a colonização aqui do Brasil, eles vieram e eram encarregados de educar e catequizar tanto os indígenas, né, tanto os nativos, como também os filhos dos colonos, certo? Esses padres jesuítas, eles fundaram em várias partes da colônia brasileira aldeamentos, ou então também podemos chamar de missões, né? Então, o que eram esses aldeamentos? Esses aldeamentos eram um local onde os indígenas eram obrigados a abandonar os seus modos de vida, os seus costumes, a sua cultura, né, e viver como europeus, né, no modelo europeu. Então, eles tinham que vestir roupas, eles tinham que aprender a falar o português, eles tinham que adotar nomes cristãos. Então, eles eram catequizados, eles recebiam nomes cristãos. Então, os costumes deles teriam que ser deixados de lado e eles tiveram que viver como no modelo de vida europeu, certo? Muitos indígenas acabavam aceitando viver assim, viver em aldeamentos. Por quê? Porque eles acreditavam, gente, que era uma estratégia, na verdade, né? Porque eles queriam estar seguros. Então, muitos acreditavam que vivendo nesses aldeamentos, eles estariam protegidos tanto de inimigos, né, de seus indígenas inimigos, como também estavam protegidos de escravização, né? Eles não poderiam ser escravizados, já que eles estariam vivendo nesses aldeamentos. Mas a verdade é que eles tinham que abandonar os seus costumes e ficavam trabalhando para os jesuítas, e os jesuítas muitas vezes emprestavam, né, esses indígenas para para grandes proprietários rurais. Então, de um jeito ou de outro, mesmo não tendo o nome de escravizados, mas também muitos indígenas acabavam vivendo numa situação também muito parecida com a escravidão. Esses indígenas, eles tentaram, né, melhorar a sua vida e tentaram resistir, certo, a essa situação, a esse contexto de escravidão. Então, o que eles poderiam fazer? Eles poderiam fugir para o interior, certo? Porque a colonização estava ali mais concentrada no litoral, a princípio. Então, muitos fugiam para o interior. Outros começaram a fazer também alianças, porque nesse momento começaram também a chegar navios negreiros com africanos escravizados, né, que foram escravizados. Então, eles começaram também a fazer alianças tanto com africanos escravizados, como também com pessoas brancas e pobres, certo? E aí, por exemplo, formando quilombos, né, também formando povoados assim, de resistência, né, ao poder colonial. Outra coisa também que poderia acontecer como forma de resistência, mas também assim, muito mais difícil, né? Mas poderia, né? Teve casos de indígenas que entraram na justiça, entraram com processo no tribunal português, né? Alegando que eles eram escravos de forma ilegal. Porque lembra que a escravização indígena, ela era proibida, né? Desde 1579, ela era proibida. Só que o que acontece? Era proibida, mas muitos eram capturados de maneira ilegal. Então, os indígenas poderiam então entrar na justiça alegando isso, né? Alegando que a captura foi ilegal. Tá, ok? Então, essas são algumas formas de resistência. E a gente encerra o vídeo, então, fazendo assim, um resuminho sobre esse assunto. Tá, ok? Então, até o próximo vídeo.